Pessoal, tô aqui com o André e o Felipe, lá do Asas. Eu descobri hoje que é Asas, né, o André? É Cara, isso aí, o Asas. o Asas, né? E descobri também que é o Asas, né? Então já matou a charada aí da ferramenta, pessoal. E a ideia aqui é mostrar para vocês como que esse gateway pode ajudar vocês na cobrança dos clientes, como que vocês podem configurar aí uma maneira de recorrência, né, André? Vivemos hoje a era da recorrência. E legal, né, porque agora tem um Node oficial do NaHN, vou mostrar para vocês também o Node oficial ali da NaHN, né, que a ferramenta tá lançando para vocês utilizarem no dia a dia, né. Deixa eu começar aqui a apresentar o André. André, conta um pouquinho pra gente do seu dia a dia aí, o que que você faz na empresa. Beleza, beleza. Boa tarde aí, Luiz. Primeiramente, né, agradecer aí pela oportunidade, né, da gente estar gravando esse conteúdo, né, tá falando um pouquinho aí também sobre a chegada do Asas, né, no N-Chain. Então a gente fica muito feliz aí por essa entrada também. E contando um pouquinho aqui daí sobre a minha atuação e sobre um pouquinho do Asas também, né. Então, sou o Tech Lead hoje do time de integrações aqui do Asas, né. O que que o nosso time faz? Nós cuidamos basicamente de todo o workflow que conecta as APIs do Asas com desenvolvedores ou com clientes que buscam integrar suas soluções, né, às nossas ferramentas ali de Bank as a Service, né, o Asas, no fim do dia a gente é uma fintech, né, eu gosto de falar que o Asas é um big app. Então, quando a gente olha, assim, para o nosso core principal, vai muito da parte de cobrança. Então, a gente hoje permite fazer cobranças por boleto, Pix, cartão de crédito. Dentro disso, também várias modalidades distintas, né? Então, eu posso fazer uma cobrança avulsa, uma cobrança parcelada, uma assinatura, um link de pagamento, um Pix automático, né? Que é o produto novo do Bacen, que também já está, né, disponível dentro da nossa aplicação. Mas a gente acaba indo muito além disso, né? Então, a nossa intenção, a nossa solução, ela busca entregar um workflow completo de todo o fluxo financeiro para pessoas físicas, pequenas empresas, médias e grandes empresas também, né? Então, o que que a gente fala dentro desse fluxo? Além da parte de cobrança, trabalhamos com antecipações, negativações, consulta Serasa, antecipação de recebível, cartão de crédito do Asas também, emissão de nota fiscal. Então, percebe que hoje no ecossistema financeiro, muitas vezes tu vai fazer a cobrança por uma ferramenta X, e aí você vai emitir a nota fiscal pela ferramenta Y, e aí tu tem uma consulta no Serasa lá pela ferramenta Z, quando tu vai querer contratar ali ou vender um Sim. serviço para um cliente novo, né, fazer toda essa pesquisa ali de bureau do teu cliente. Então, o Asas vem realmente para que você consiga centralizar todas essas soluções dentro de um único local. E a nossa API, né, está aí para fornecer essas ferramentas de Bank as a Service, né? Então, hoje a gente tem uma estrutura muito robusta de clientes que usam a nossa solução para montar suas próprias aplicações financeiras, cuidando do que realmente é a sua expertise de negócio e deixando o Asas a par ali de toda a frente tecnológica da parte de finanças, né? Então, tanto o fluxo de cash in, cash out, hoje é 100% centralizado dentro da nossa aplicação. E aí, olhando ali para as frentes de integração, né? Tudo isso que eu comentei, todos esses produtos estão disponíveis na nossa API, né? Nossa API ela é pública hoje, até no final ali a gente pode deixar um link, né, de acesso à nossa documentação. Então, a gente tem grandes empresas consumindo a nossa API e pequenos lojistas, pequenos comerciantes que buscam ali criar algum nível de automação, né, utilizando também a nossa API como core. E aqui a gente pode falar também de plugins, né, que eu chamo de plug and play, como por exemplo, nosso plugin Asas para o e-commerce, nosso plugin Asas para Shopify, plugin Asas para Nuvem Shop, Magento e várias outras soluções de e-commerce que a gente está conectado hoje, e mais recentemente também no NHN, né, que entramos aí recentemente, né, o Trago fez junto comigo, né, nosso responsável por fazer essa entrada lá na comunidade do NHN, e aí vão deixar o Fê aí também falar um pouquinho mais sobre esse fluxo. E aí, só lembrando, né? A gente tem todos esses formatos de integração. Então, muitas vezes a pessoa fica assim: vou testar uma integração com um banco, mas, poxa, como é que eu vou fazer isso sem trafegar um dinheiro de verdade? Né? Então, uma pergunta que é muito comum: o Asas tem um ambiente de homologação, um ambiente sandbox? A resposta é sim. Né? Nós fornecemos um ambiente 100% preparado para que você consiga testar, basicamente, todo o teu workflow de integração antes de colocar isso realmente em produção. Inclusive, nos testes de hoje aqui que vamos seguir com o Felipe, a gente vai fazer isso pautado, né, no nosso ambiente sandbox, já mostrando ali como que funciona o acesso, a questão de autenticação, geração de chaves, né, autenticação no próprio NHN também, tá? Então, dando um panorama geral aí sobre o Asas, né, então a gente está aqui realmente para fornecer serviços, né, de Bank as a Service para sua empresa ou para você como pessoa física,
né? Então, todos os nichos ali são aceitos hoje dentro da nossa plataforma. Não, e é muito legal, viu, André? É uma plataforma realmente. Eu não sabia que tinha tudo isso. A gente usa aqui na Promovo Web, o Asas, né? A gente tem aqui uma parte do que a gente faz de consultoria, a gente passa por lá. Né? A venda de curso eu faço por Hotmart, né? Aí já fica mais, mas o restante todo passa pelo Asas, né? Mas é interessante ver que tem tudo isso, né, dentro da ferramenta. E interessante porque na comunidade hoje, quem que tá mexendo com isso daí hoje, né? O cara que tá montando um SaaS para ele, é o sonho do SaaS, é o cara que é um empreendedor mesmo, ele tá prestando serviço, ele monta um agente para alguém e ele precisa cobrar essa pessoa, ele precisa fazer uma recorrência ali, que automaticamente cobre e envia um webhook para ele avisando que a cobrança deu certo. Eles estão integrando o e-commerce, né? Então é legal saber que tem o e-commerce, porque é o e-commerce mais próximo da gente. Muita gente usa o e-commerce pela simplicidade e pela infinidade que tem de temas para o WordPress, que deixa bonitinho ali a loja, só para fazer um checkout mesmo no domínio da pessoa, tudo, né? Então, bom Muito saber que tem simples, né? tudo isso. Fica simples, né? E Show. deixa eu puxar aqui pro Felipe. O Felipe é o dono do Node, não é, o André? Ele que aprontou esse Node aí, pessoal. Ó, se der alguma coisa errada lá, tiver algum bugzinho, já sabe para quem que liga, né, André? Vai ter o WhatsApp pessoal do Felipe aí depois. Vai estar suporte, vai colocar lá suporte, né? Sugestões, põe o WhatsApp dele. Tudo certo, Felipe? Tudo certo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, André. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar falando aqui. Acho que foi, que nem propriamente ter criado isso, foi uma tarefa bem desafiadora. É um mundo que a gente acaba adentrando, né? Já conheci aqui a API do Asas, principalmente por ter contato diário com documentação, essas questões todas, mas às vezes tu trazer essa forma de trazer a API ali para dentro de um Node, uma aplicação que seja no-code, até mesmo low-code, né, faz ter um desafio e acho que é super interessante de ter o Asas, né, dentro, principalmente de uma ferramenta como o N8N, que pode vir a agregar muito no mercado. Pessoal, então o Felipe vai mostrar para a gente como que funciona o sandbox do Asas. É interessante pelo seguinte, vocês vão poder testar a integração de vocês sem ter que passar um cartão de verdade, sem ter que movimentar dinheiro, sem ter que, vamos dizer, né, André, bagunçar a conta do cliente lá com um montão de teste. Você faz tudo, cria sua integração, testa, valida o seu agente, você faz o que tiver que fazer. Luiz, deu certo. Basicamente, André, é trocar a credencial, não é isso? Trocou a credencial, colocou a credencial de produção, tá valendo, né? Então É isso aí. E vale lembrar, né? Os ambientes eles são muito similares, né? Então, o ambiente de homologação ali, além de ter as APIs, a gente tem também toda a interface gráfica ali acessível, né, pelo nosso site. Então, é muito comum até o cliente às vezes se confundir, tá num ambiente, acha que tá em outro. Então, agora a gente tem uma leilãozinha, né, quando o cliente está em sandbox, e existe um prefixo de identificação de chaves também. Né? Então, quando é uma chave de homologação, ela vai começar com um cifrão, ACT, underline prod. Quando é uma chave de homologação, aí ela vai ter o prefixo homolog ali também, para facilitar essa identificação, né? Então, se eu tenho uma chave de homolog, eu não posso utilizar essa chave para fazer chamadas em produção e vice-versa, né? Cada chave tem o seu próprio ambiente e a criação de contas também ela é livre, né? Nos dois ambientes ali, tanto em produção quanto sandbox. Cara, todo o sistema fosse assim, né, André? Porque é só trocar a credencial que eu mudo de ambiente, esse mundo seria mais fácil, viu? Porque às vezes a gente testa, tem que configurar tudo de novo, né, ô Felipe? Muda o URL. Nossa, cara, é difícil, cara. Ali não, ali mudou a credencial, pessoal, já facilita, porque é um ponto crítico por ser um banco, né, André? Então eu não posso ficar brincando mesmo ali. E às vezes o pessoal fica com medo de travar a conta. Nossa, eu vou bloquear minha conta, que eu vou gerar aqui 100 faturas para fazer uma simulação aqui. Como é que vai ser, né? Então ali é legal porque tá separado, tá, gente? Eu vou pôr para vocês verem a tela do Felipe. Esse é o sandbox, Felipe? Isso, perfeito. Esse aqui é a nossa tela de sandbox, né? Ela é praticamente a mesma tela ali que a gente tem no ambiente real, né? No ambiente de produção, só realmente possuindo uma diferença que aqui, né? No logo principal a gente consegue ver a diferença ali, né? Que fica um logo mostrando que é um ambiente de sandbox, então pode ficar despreocupado para fazer testes. E também ali a gente tem algumas interfaces, né? Testes dentro das cobranças, como confirmar a cobrança, forçar recebimento dela, ou até mesmo simular uma transferência, né? Então, aqui nesse ambiente. Legal para fazer uma demonstração, né, André? Às vezes tá lá com o cliente, lá você quer mostrar uma coisa para o cliente e tá ali, né? Fala, vamos fazer a simulação aqui para ver como é que é, para ver como que é a tela,
Porque a gente fica com dúvida, Felipe, principalmente às vezes na frente do cliente, na hora de testar mesmo, qual que vai ser a mensagem final? Ah, vai ser essa daqui que vai aparecer para você, né? E sem ter que fazer a coisa real, né? Fazendo uma Pois é, simulação ainda, né? é que a gente quer sempre testar, pelo menos entender como é que o cliente vai se sentir antes de verdadeiramente passar para ele, né? Acho que é sempre importante a gente ter esse momento que a gente pode testar, ver se é aquilo que a gente realmente espera, às vezes modificar ali a regra de negócio para que quando chegue efetivamente para o cliente final, né, já ter tudo lisinho ali, tudo funcionando. Então aqui basicamente nessa tela inicial a gente tem algumas informações que elas são bem importantes, né? Aqui a gente tem a parte sobre a personalização do checkout, né? Hoje o Ozas também permite que você crie um checkout, ele é uma versão mais transparente, né? Então aqui você vai conseguir personalizar ele, botar uma logo, personalizar as cores que vão ficar lá no checkout, né? Aqui embaixo a gente tem o Wallet ID. O Wallet ID é basicamente o identificador da carteira de uma conta no Asas, né? Então, se caso um dia você queira fazer a venda de um produto, né? E nesse produto ali você quer fazer um split com outra pessoa, você também pode utilizar. E é justamente essa Wallet ID que ela vai ficar lá disponível para que tu possa fazer essa divisão de valores, né? Então, dentro da cobrança, quando colocar o split, eu insiro esse Wallet ID, ele vai fazer essa transferência de maneira automática, né? E Mas até para dar para que eu possa... Tô trazendo um complemento aqui, Fê, sobre o split, que é uma funcionalidade que a gente vê bastante pesquisa, assim, né? Pelo nome, nem todo mundo é habituado, né, com a ferramenta, então o split, o que ele possibilita? Que você divida o recebimento de uma cobrança entre diversas carteiras, né? Então o Luiz tem uma conta no Asas, o Felipe tem uma conta no Asas e todos os meus parceiros também têm contas. Então eu estou recebendo aqui um valor, preciso fazer uma divisão desse valor automaticamente, né? E aí, com o ID da carteira de cada um deles, né, que é essa informação que o Felipe mostrou aqui, ela também pode ser recuperada ali via API, eu consigo, na hora que eu crio a cobrança, dizer qual que é a regra de divisão desse valor. Então, quando o valor é pago, o valor bate no Asas e automaticamente nós já cuidamos, né, de todo o processo de divisão, sem que esse valor tenha que cair na sua conta, depois você vai fazer uma transferência manual. Então, é um recurso também bastante utilizado, né, por marketplaces, e-commerce, no geral, né, principalmente quando tem que pagar ali fornecedores, né, ou pessoas envolvidas dentro de uma operação. Não, perfeito. Eu vi também ali que tem um log do webhook. Esse interessa bastante pra gente também, viu, André? Nossa, todo sistema tivesse um log de webhook. Será que eu recebi? Será que o sistema mandou? Será que o NTN recebeu? Essas dúvidas permeiam 24 horas do nosso dia, né? Só do sistema poder falar assim, ó, tentei mandar e não consegui, já ajuda, né? Então é interessante também isso aí. O log do webhook também tem em produção, né? Fica nos dois. Com certeza. Produção, Nossa, sandbox. muito bom. Tudo que acontece está devidamente registrado. Não, muito bom. Eu acho que a gente pode deixar a chave de API por último, até para que daí a gente pode usar ali para ir para o N8N já explicando como é que a gente faz a autenticação. Então, mas aproveitando e mostrando as outras abas aqui da parte de integrações, que elas são bem importantes. Como primeiro a gente tem esse mecanismo de segurança, né? A gente sabe que é de extrema importância quando a gente quer fazer saque de valor, movimentação de valor, né? Principalmente via API, a gente ter uma validação extra, uma validação extra, né? De quando é feito ali basicamente essa transferência. Então aqui a gente tem uma das possibilidades, que é a validação de saque via webhook, né? Que ela faz o quê? Toda vez que você solicitar uma transferência via API para o Asas vai enviar um webhook para uma rota definida por você, perguntando se pode ser feito ou não, né? Aquela transferência, e com a sua resposta, sendo positiva ou negativa, daí a gente efetiva a transferência ou bloqueia ela diretamente, né? E aqui embaixo, a gente tem outro campo que é o whitelist de IPs, né? Que é basicamente onde a gente define quais são os IPs autorizados para que possam fazer chamadas para minha API. Então, se eu tenho um servidor específico com um ID que eu quero restringir para que somente esse IP faça chamadas para minha conta usando a minha API, pode vir aqui adicionar, né? Aqui em webhooks propriamente dito, né? São a criação dos webhooks ali, que é o mecanismo que o Asas vai utilizar para que ele possa notificar, né, o destino final, né, o servidor de vocês, que uma cobrança foi paga, que ela foi criada, que ela foi recebida, ou que ela não foi paga, ela consta como vencida, né? Aqui dentro a gente vai ter algumas informações, né, de cadastro, de configuração principalmente, e daí logo abaixo aqui a gente consegue, né, ter a configuração dos eventos, né? Cada evento ele fica dentro de uma aba dessa, né? Por exemplo, os de cobrança, eles são todos demonstrados aqui dentro, né?
No mais, aqui a gente também tem as telas que são os logs, né? Como o próprio Luiz falou ali, acho que o log hoje é uma das principais importâncias e principais informações que a gente tem quando se refere de API, por causa que é basicamente todo o registro do que a minha API está enviando, como ela está enviando, qual a informação foi recebida, qual foi enviada e assim por diante. Então aqui a gente pode sempre ver, né, a rota que foi utilizada, propriamente a data e o horário ali da chamada, o status que retornou, o método utilizado, né? E aqui a gente tem as duas informações, né? Tanto o que foi enviado pela API e tanto o que foi retornado, né? Dentro do response que fica nesse campo aqui abaixo. E ao lado daí, Muito bom também isso a aí, gente viu? Muito bom tem... para debugar, fica maravilhoso isso aí. Com certeza. Fez uma diferença, acho que, gritante, assim, no meu desenvolvimento do plugin, porque quando a gente tem um log como esse, quando eu estou criando um módulo, agora eu vou fazer meu módulo de criar cliente. Eu preciso saber como ele está se comportando, né? E ele ajuda muito nisso de, é o JSON que eu estava esperando, ou talvez essa configuração que eu fiz nesse atributo, ela não foi correta, então eu sempre consigo acompanhar bem próximo, né? Na saúde da minha integração, se está tudo certo, se está sendo enviado da forma que eu esperava, mas também os status, né? Que os status das aquisições dizem muito sobre, principalmente, a saúde das minhas aquisições, né? Então, aqui dentro a gente tem a aba de logs de webhooks, né? Aqui a gente também, bem parecida com a logs de requisições, a gente traz a URL de destino, né? Do webhook enviado pelo Asas, o horário, aqui propriamente dito o nome do meu webhook, e aqui, né? Eu tenho o JSON que foi enviado, então a gente envia o ID do evento, qual é o evento especificamente, e daí aqui embaixo as informações da cobrança, e daí a resposta que eu obtive por meio desse webhook enviado, né? Fora isso, eu acho que essas são as duas telas, principalmente de logs, assim, que a gente tem à disposição. Ô Felipe, só uma dúvida. Quando manda o webhook, eu tenho que responder 200 para ele considerar que deu certo o recebimento? Sempre 200? Perfeito. Isso Pessoal, mesmo. fica a dica aí. A gente no ASA sempre espera que ele seja ali principalmente 200, porque a gente segue o padrão de HTTP, né? O padrão de métodos HTTP ali também dos códigos que eles retornam, e daí a gente mantém só para saber que 200 é efetivamente sucesso. Só não pode devolver um 200 com uma exceção no corpo, né? Aí vai dar ruim. Você sabe que no MCP é assim, né, André? A gente está numa discussão gigante na comunidade aqui por causa disso, né? Eu retorno o erro 500 e falo que deu errado, ou eu retorno 200 no corpo da resposta e eu coloco que deu errado, né? A gente tem que, em algum momento, eu vou ter que decidir isso aí, cara. Não, tem que ser 200 é sucesso, né? Acho que isso é inegociável. Né? Certeza. Ô Felipe, em relação à chave de API, eu tenho uma dúvida também em relação à chave de API, que eu posso ter várias? Ou ele vai manter segurar, eu só posso ter uma ativa? Não, com certeza. Você aqui no Asus consegue ter várias chaves de API, né? Então, por exemplo, eu tenho esse workflow do meu N8N que ele é voltado para a loja A, né? Então, eu vou deixar essa chave especificamente para lá, mas eu também quero ter outras duas chaves, seja para uma loja B ou para uma loja C, ou outros workflows que eu tenha, né? Posso ter uma integração no Pluga, outra no N8N, outra no Make, né? E assim eu consigo deixar uma chave para cada, para que eu saiba que, caso apresente erro em alguma delas ali, né? Eu efetivamente consiga saber em qual que apresentou erro e eu consiga saber em qual chave de API eu preciso fazer a alteração, né? Basicamente aqui o fluxo, né? Nessa tela de chaves de API a gente tem principalmente o histórico de chaves removidas, né? Aqui é a mesma coisa que no sentido de requisições webhooks, a gente tem um log para as minhas chaves, né? Então aqui eu consigo ver todas as chaves que foram removidas, né? Então praticamente vai ser essa informação. E daí aqui em chaves de API eu posso vir aqui em gerar chave de API. Aqui eu posso colocar um nome, né? Então eu posso vir aqui colocar N8N, né? Eu posso botar uma data de expiração ou não. Aqui eu posso definir. Clico em avançar, né? Aqui ele vai me enviar um código. Deixa eu só pegar aqui o Felipe, esse dia a gente estava brincando com o pessoal em relação à data de expiração. O que o pessoal coloca? 31 de dezembro. Aí eu brinco e falo assim, você vai estar dia 31 de dezembro lá para poder trocar e pôr a chave nova? Ou 1º de janeiro? Nossa, com certeza não. Não é uma escolha que vale a pena, senão vai ter que acabar levando o computador para a beirada da praia, né? Vai ter que ficar com o computador. Vai viajar e vai levar junto. Então fica esperto, pessoal, com o dia que vocês põem para expirar a chave aí, hein?
Show de bola. Até aproveitando um ponto que o André tinha comentado antes, né, sobre a chave, elas mesmo vão falar por si só de qual ambiente elas se referem, né? Então aqui eu gerei a chave, né? Ela vai ficar à disposição aqui para mim. E vocês podem ver que aqui no começo da chave a gente tem então essa palavra homolog, né? Que é de homologação, é justamente o ambiente que o Asas faz parte ali, né? Então, quando for produção no Asas oficial, o que a gente vai ter vai ser prod nesse local, né? Então a gente assim pode ter certeza e pode ter confiança de que isso não vai me gerar custos ou não é um ambiente que eu esperava, né? Um adendo também muito importante, né? Sempre colocar no local seguro, né? Não fazer compartilhamento dessa chave por canais de comunicação, conversas, assim por diante, né? A gente fala que pode trazer muitas informações sensíveis uma chave dessa, então colocar num cofre de senha seguro, porque após eu fechar essa página aqui, né? Eu vou até aproveitar para copiar ela e já deixar aqui comigo, porque depois que eu fechar essa página, vocês vão conseguir ver aqui, pessoal, que se eu, quando fechar aqui, né? Ela já vai basicamente desaparecer aqui para mim. Então, essa chave aqui que basicamente eu criei agora, que é a N8N, se eu clicar aqui em editar ela, ela só vai me aparecer o nome e já não consta mais a chave propriamente dita, né? Então, E só importante também, realmente... né, Felipe, em relação a isso aí, pessoal, usar credencial. O Node do Asas tem credencial. Coloca na credencial, que lá fica guardadinha, criptografado no banco do NHN. Não coloca em Node HTTP, for utilizar, não coloca em headers lá para você poder mandar autenticação. Não, a gente recomenda não fazer isso com nenhum sistema, agora com o banco menos ainda, né? Com certeza, Então, a mesma regra, quando tá, se gente? trata... Tudo credencial. Quando se trata de dinheiro, acho que toda segurança ela é válida, né? Toda forma de segurança adicional ali, ela acaba sendo válida. Show de bola. Agora, quiser, vou mudar para o N8N, então aqui fazer a integração e colocar, compartilhar a tela E aí, aqui. pessoal, é o seguinte, o Asas lançou oficialmente o Node para o NHN, e ele é um Community Node. Como todo Community Node, você vai lá no npmjs, o mesmo padrão para poder instalar, vai digitar lá Asas e vai fazer a instalação, né, como Asas BR, não é isso, ô Felipe, lá o prefixo dele, né? Isso, @asasbr ali, né? Com o Asas meu BR. case daí. E daí a Isso. gente já, vocês vão conseguir achar lá, basicamente. Mas também acho Isso que daí, pessoal, é podemos deixar um link. importante que esses community nodes são mantidos pelo próprio Asas, pela equipe do Asas, então não é alguém da comunidade que foi lá e criou. Não tem problema também se fosse, mas é legal quando a própria a empresa cria, sabe? Eu acho que tem um valor grande nisso, porque vocês sabem o que convém colocar numa API de NIT e o que não convém, entende? Pode, pessoal, que não adianta querer colocar ali, né? E às vezes é melhor não colocar mesmo. Então é Com interessante, que daí certeza. vai da avaliação deles. Se tá ali, é porque tá ali, tem que estar tá ali. O que não tá ali é porque eles consideraram que talvez não seja importante agora, né, ô Felipe? Então é legal quando a empresa mantém o próprio Community Node, né? Com certeza. Isso é uma conversa que tanto eu quanto o André sempre temos ali junto com o time de segurança, né? O que pode não ser colocado, o que pode trazer um risco para o cliente, o que vale a pena estudar para ver se pode ser liberado, mas quando for liberado de uma maneira que traga total segurança, né? Porque ainda mais sendo um plugin que é gerenciado pela gente, o nosso principal pilar, né? É a segurança e principalmente a proteção de dados, né? Então, quando a gente trabalha com um Node assim, a gente sempre vai tentar agir a buscar primeiramente ali uma forma de trazer essa solução de maneira segura, e se daí não for possível, daí a gente vê uma outra forma, ou se não for possível, daí realmente deixar de fora ali para não trazer riscos à integração, né? E em relação à credencial, ô Felipe, eu só vou colocar o token lá ou eu tenho que Isso. pôr mais alguma informação? Só o token. Eu Eu não vou até preciso mostrar aqui, especificar então. que ele é produção ou que ele é homologação, né? Não, isso eu O vou token. mostrar aqui. Então, acessando o módulo aqui, né, a gente tem a parte de credenciais, né? Eu vou clicar aqui, a gente pode vir aqui, criar uma nova credencial, né? Pessoal, eu copiei aquela outra chave que a gente gerou ali em Sandbox, e daí acho que é somente esse adendo, até aproveitar para comentar aqui. Aqui a gente vai ter tanto produção quanto Sandbox aqui, né? Então, eu selecionando Sandbox, eu vou colocar minha chave aqui dentro, ela já fica justamente criptografada, isso que é aquilo que tu comentou de positivo, né? Usar credencial. Vocês já podem ver que ela já não deixa isso exposto. E ao clicar aqui em salvar, vocês vão ver que ela vai ser testada, né? E se a conexão não efetivamente der certo, ele já me apresenta. Então aqui vocês podem ver que ela ficou com esse nome, eu posso botar então aqui propriamente o nome de Sandbox. Vim aqui, eu vou salvar, ele vai testar novamente.
daí agora eu posso fechar, e aqui em Sandbox agora eu já tenho a minha credencial pronta para uso, né? Acho Importante, que porque. esse é o E ponto. também é legal, né, ô Felipe, porque vai trocar, vai virar a chave, vai sair do homologação, vai para produção, é literalmente trocar a credencial. Aí você Com coloca a certeza. credencial lá de produção e coloca a credencial de homologação. Nos próprios workflows, na rotina de teste que vocês forem fazer do dia a dia aí, já gira desse jeito. Colocou no workflow em Uhum, produção, né? E é bom criar uma nomenclatura que faça sentido, né, ô Felipe? Ainda mais quem vai gerenciar mais de um certeza. cliente no mesmo NHN. Coloca lá, sandbox, tracinho, Promova Web, produção, tracinho, Promova Web, para não gerar a fatura do um na conta do outro, né? Então, Com fica atento, tá, certeza. gente? No curso a gente fala bastante disso, mas é sempre bom reforçar, né? Porque no dia a dia, na correria, ô André, sempre fica uma coisinha para trás, e essas coisinhas que lá na frente atrapalham a gente, né? Então, bom ficar atento. Exato. Tem integrações rolando ali, depois se perdeu e pra achar a agulha no palheiro, aí quero ver, aí fica Nossa, difícil. é terrível mesmo. E aí, ô Felipe, aqui nesse fluxo, pessoal, a gente colocou para vocês ali só o básico, tá? Mas é importante o seguinte: isso aqui, eu vou criar um cliente, eu sempre vou ter que criar um cliente primeiro, né? Nesse fluxo, vamos dizer, se eu vou gerar um link para uma pessoa pagar aqui uma consultoria minha. Eu sempre primeiro Uhum. vou consultar se o cliente existe. Se ele existe, eu pego ele. Se ele não existe, eu crio um. É legal, tá, gente? É bom vocês criarem esses mecanismos, né? Futuramente eu faço um vídeo com vocês, a gente faz um exemplo real ali, que eu acho que é bem legal ter isso também. Mas tem API para pesquisar, tem API para editar, tem API para você poder criar cliente, tem API para tudo, né? E Uhum. depois que eu criei o cliente, aí sim eu posso gerar uma fatura para ele, né? Eu não consigo nunca criar uma fatura sem ter o cliente, né? Basicamente, o criar o cliente é como a gente cria, principalmente a identificação para quem a gente vai gerar a cobrança, né? Caso você tenha, por exemplo, um QR Code diretamente, né? Você cria um QR Code e a pessoa faz o pagamento diretamente pelo celular, pela instituição dela, o pagador ele é gerado, né? O cliente ele é gerado de Aí forma sim. automática. Porém, se você está gerando a cobrança, informando o valor, né? Formando, por exemplo, uma assinatura, como a gente tem nesse exemplo aqui, você sempre vai precisar ali de um cliente previamente criado, né? Até com as identificações, né? Acho que é até legal que a gente tem aqui de exemplo, é sempre nesse padrão que vem a identificação do cliente, né? Então, o prefixo ali da classe que ele pertence, então, por exemplo, o de customer vem o cus, underline, uma sequência numérica ali, né? E aqui a gente tem, então, basicamente, acho que eu vou entrar aqui no Node, é bacana da gente mostrar. Aqui dentro a gente tem alguns parâmetros principais, né? Então, aqui a gente tem o nosso nome, o CPF, o CNPJ e o e-mail do cliente. É importante frisar de que nome e CPF, eles são campos obrigatórios, né? Então, não é possível criar um cliente brasileiro no ASA sem que você informe um CPF, né? Então, basicamente, ali, esses três campos aqui, a gente recomenda que sejam preenchidos, principalmente o e-mail junto a eles por notificação, né? É bacana que às vezes vocês querem as notificações do ASAS, o ASAS hoje tem todo esse motor de fundo para que a gente possa notificar no dia do vencimento, X dias antes do vencimento, após o vencimento, ou até mesmo enviando essa comunicação para que tu não tenha que centralizar, né? Isso tudo do teu lado, que nem o André disse no começo ali, realmente deixar que o Asas faça essa parte de cobrança e afins, e a pessoa se preocupar ali com o que ela realmente está produzindo e criando, né? Muito bom. Então, E aqui. uma dúvida, ô Felipe, Uhum. o CPF ou CNPJ, ele precisa estar no formatado já ou eu posso enviar só os números? Não necessariamente, pode enviar só os números aqui. Eu fiz Ele o valida lá. tratamento para os dois, né? Quis deixar assim Tá. somente para ficar mais visível ali, mas o nosso Node hoje ele já tem tratamentos tanto para É porque envio com a pontos gente das acaba pegando o situações. CPF pela IA, aí a IA Uhum. acaba, o pessoal digita tudo que é jeito lá, né, o CPF, então é legal, pessoal, que a validação acontece lá do lado deles, né, eles vão validar o CPF, se está no formato certo, mas é bom, sempre bom formatar e tratar, né, antes de enviar, e o e-mail também vai ser obrigatório, tá, então vai ter que ter um e-mail ali, É para o, poder enviar as faturas futuramente, aí, né, caso seja uma assinatura, por exemplo, todo mês vai pingar um e-mail lá para ele, né. o e-mail ele se torna obrigatório só se você realmente quiser utilizar o recurso de notificação, né? Uhum. Porque o obrigatório, de fato, assim, é só o nome e CPF, mas aí tem Vamos outros ver. campos ali de telefone e tudo mais. E só uma Uhum. curiosidade, né? Muita gente pergunta por que que existe essa obrigatoriedade de criar o cliente para depois criar uma cobrança. Porque vamos lembrar, né? Que eu comentei no começo que a cobrança não é o único produto do Asas. Então, às vezes, para aquele cliente, você pode gerar cobrança, você pode emitir uma nota fiscal,
você pode fazer uma consulta no Serasa ou negativá-lo no Serasa, né? Então aqui o Asas incorpora como se fosse um CRM, onde você coloca a tua base de clientes ali dentro e a partir dessa base você tem os produtos, né, de Bank as a Service ali à disposição para usar com esse cliente, seja uma cobrança, antecipação, né, enfim, dentro dos produtos ali que o Asas tem no portfólio. Importante também de comentar, né? Criou o cliente, pessoal, salva o ID dele, seu Supabase, no seu Data Table, onde mais você quiser salvar o seu cliente. Ó, Luiz, peguei lá, criei lá o André no meu Asas lá e peguei o ID lá, o cus, underline, alguma coisa do André. Salva aí. Toda vez que você for chamar, não vai criar de novo o André lá. Eu vou pegar esse ID que eu já salvei e eu vou sempre utilizar ele na hora que eu for me comunicar com a API. Então, todo o sistema é assim, aqui no Asas também é assim, para ficar mais fácil para vocês, né? É claro que pode pesquisar, né? Pode usar a API para pesquisar o cliente lá, mas nada como você já ter o ID com você aqui na organização sua. O desenvolvedor tem que fazer o servicinho dele também, né, Felipe? De armazenar comigo aqui os IDs das ferramentas que eu uso, né? Então associa lá o e-mail da pessoa, ou o CPF, com aquele customer, para toda chamada posterior vocês já fizerem com o customer em mãos, né? Correto, é de suma importância, eu acho que é até legal para que tu tenha registros do seu lado também, né? Até falo assim que enquanto eu não tinha feito um banco de dados para testar o Node ali, meu melhor amigo foi o Excel, né? Então a tabela vira ali um banco de dados para que a gente possa sempre, mas também que nem tu mesmo mencionou, Luiz, acho que ao invés de a gente fazer mais uma chamada API que vai levar um tempo para retornar ali, alguns segundos, a gente pode fazer uma pesquisa no banco que com certeza é mais rápida, né? Em grandes volumes isso causa um tempo muito maior, né? Mas principalmente porque aqui no Asas a gente sempre direciona e também recomenda o uso de webhooks, mas principalmente ali de não gerar pooling, né? Querendo ou não, o pooling em grandes aplicações ele pode trazer um erro ali de demora para devolver a resposta, mas também pode ser maléfica para a tua aplicação como um todo, né? Outro ponto, Felipe, tem rate limit na API? Tem algum rate limit? Com certeza tem, mas você sabe se é 1 por segundo? O rate limit, ele basicamente vai depender por rota. As rotas, elas possuem seus devidos rate limits, mas legal. A gente também tem um ponto que é bem interessante, que é a questão do quota limit, né? Junto com o rate limit, a gente sempre trabalha com o quota limit, que o rate limit ele vai falar o quantas vezes tu pode chamar ali por um determinado período, né? Uma rota em específico, o quota limit é a quantidade de chamadas que tu pode fazer no montante de tempo ali, né? Então, dentro de 12 horas, o padrão no Asas são as 25 mil chamadas, né? Não, perdão, são 12 mil a cada 12 horas ali, e daí no total do dia, daí acaba ficando esse montante total, e daí pro rate limit realmente vai depender por rota. Não temos Por isso é importante ter do lado de vocês um cache dos IDs, tudo que vocês criarem, criou uma fatura, criou um boleto, criou um link, criou o cliente, salva do seu lado o ID, para evitar de comer lá um do cota limit ou do rate limit, só para toda hora ficar pesquisando, né, o André? Porque às vezes o pessoal vai criar gente, o Felipe, e os agentes vão consultando. Falo, gente, não precisa ser assim. Consulta a primeira vez, salva num cache, até porque não mudou nada, concorda comigo? Não precisa ficar toda hora pegando, tempo real a informação, né? Para você não cair nessa, tá, gente? Vocês estão montando aí um SaaS, vocês que vão fazer um lançamento, vão gerar uma fatura para um cliente em lote, talvez a primeira leva de faturas, ficar de olho nos limites, tá? Importantíssimo ficar de olho nos limites. É importante destacar que todas as chamadas feitas com o método POST ali na nossa API, ela devolve no response, né, no cabeçalho da resposta, o teu rate limit atual ali, né, o valor atual daquele endpoint, qual que é o que tu tem pendente, o tempo também para reset daquele valor, né? Então, até para demonstrar um pouco assim da robustez da solução que o Asas propicia, 300 chamadas a cada 10 segundos. Né? Então, tu consegue criar 300 cobranças a cada 10 segundos, né? Então, permitindo aí operações muito extensas, né, no funcionamento continuoso. E fica de olho, tá, gente? Todo o sistema que vocês vão encontrar, e por isso que é importante ter fila, trabalhar com fila. Por mais que o seu cliente demore ali 30 segundos para poder conseguir fazer ali a operação dele, faz com fila, trata os erros, trata as respostas, né? Lembrar também que é importante, né, o Felipe, se você quiser usar o Node HTTP, você pode usar a credencial do Asas no seu Node HTTP,
fica mais seguro e fica mais fácil, é mais chamada de API. Tem gente que gosta de fazer um mix, né? Hora usa o Node, hora usa o HTTP. Legal, pessoal, a API dos caras tem tudo. Então você vai usar o que for mais, o que convém mais utilizar, né? Mas eu acho que para a grande maioria, 90%, isso aqui vai ser suficientemente bem utilizado, né? Com certeza, com certeza. Só aproveitando o adendo, só para uma pequena correçãozinha, são 25 mil chamadas a cada 12 horas, né? Então, se você for considerar no montante do dia total, são praticamente 50 mil chamadas, né? Dentro de 24 horas ali. Então, cuidando bem, né? Mas não que o Asas não possa verificar sobre isso, mas tendo essas chamadas mapeadas ali dentro, dificilmente vai ter algum bloqueio ou qualquer questão do tipo, né? E aí, ô Felipe, só para... É por IP ou é por conta? Por conta. É por conta. Então não adianta fazer um swarm com 5 servidores, cada hora chamar de um servidor diferente, que não vai colar, né, Felipe? Não. Vai Só... mostrar ali aquela resposta do Cota Limit mesmo. Por causa do cota, né? Porque o pessoal faz muito isso, sabe, Felipe? Eles criam um swarm, colocam 5 máquinas no swarm, e aí, como o Orentini vai dividindo as requisições, cada hora faz de um IP diferente, de um dos 5 que ele colocou lá, né? E aí você consegue dar um bypass bom aí nos rate limit por IP. Mas no caso deles, é muito comum ter, né, o de cota de conta, né? Então, a conta, não adianta trocar o IP, o que vale é a quantidade da conta que você fez, né? Por mais que um servidor trabalhe com contas diferentes, cada conta é o que vai contar ali, né? Então, Show de deu para bola. entender. Perfeito. Perfeito, isso mesmo. Aproveitando, então, E acho aí, que aqui a quando gente... você faz, então, cria o cliente, ele retorna do Node todos os dados do cliente para você poder salvar aí aonde você quiser, né? E aí, Perfeito. depois que eu criei o cliente, eu posso, no caso, ele criar assinatura, né, ô Felipe? Já fica mais fácil para poder fazer isso, né? Isso, show de bola. Até para mostrar aqui, né? Então, aqui dentro, o que a gente vai precisar para criar uma assinatura, né? Então, a gente vai precisar de um cliente, propriamente dito, né? Aqui vocês podem verificar que eu já estou buscando justamente do retorno do Node anterior, né? Puxei aqui para dentro. Aqui a gente tem a forma de pagamento, né? Vocês podem até ter um pouco de dúvida. O que é pergunte ao cliente, né? Pergunte ao cliente é aquela forma de pagamento, basicamente, que você deixa ali, que o cliente acessar a fatura lá, às vezes ele vai decidir, se eu vou pagar via Pix, se eu vou usar cartão de crédito, ou se eu vou pagar via boleto, ele pode Muito bom. decidir lá na hora ou pode fixar previamente, né? Então, aqui a gente vai colocar só o valor, né, que vai ser daquela assinatura, uma data de vencimento, e daí aqui o ciclo, né? O ciclo propriamente dito. Então, no Asas a gente tem uma cobrança por ano, uma cobrança a cada semestre, né, uma cobrança mensalmente, quinzenal, semestral e assim por diante, né? E também aqui daí, com base nessas informações aqui, a gente também vai gerar daí o ID de uma assinatura, né, que também pode ser guardado ali no banco. Importante guardar, porque para fazer uma consulta, verificar o status de um pagamento, vai ter que usar esse ID, né, o Felipe? Para poder olhar a assinatura em si, né? Se está ativa, não está ativa, né? Então, mesma regrinha, tá, gente? Salva aí, é uma chamada menos que você faz na API. Para quem tem grande volume, né? Para quem não tem grande volume, não faz tanta diferença, assim, mas é uma boa prática. Eu falo para eles, Felipe, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então é bom a gente já fazer o negócio direitinho. Se Com tiver certeza. que ganhar uma alta escala aí, tá tudo pronto. Não precisa ficar correndo depois para poder mexer, né? Com certeza, é aquela questão de que às vezes vale a pena demorar um pouquinho mais para terminar de construir, mas quando constrói é só escalar, né? Sem a gente ter que voltar para fazer uma correção, eu acho que acaba se tornando uma integração bem saudável, né? Sim. Hoje E aqui uma questão, Felipe, ali, né? Eu criei a assinatura, ele me dá o ID dela. Com esse ID é que eu vou conseguir pegar o link dela, então, depois, né? Vou fazer uma segunda chamada para obter o link dela, caso eu queira enviar pelo WhatsApp, queira enviar por um e-mail, porque já vai partir um e-mail de vocês, não vai, André? Vai partir um e-mail lá de vocês. Assim que eu criei, já sai esse e-mail. Mas eu posso fazer um reforço do meu lado, de falar assim, ó, Felipe, te mandei um e-mail aí para você poder assinar, mas tiver facinho para você, ó, tá aqui o link para você poder clicar. Né? Ele tem que conseguir fazer a pessoa pagar, né, ô Felipe? Então, além do e-mail que parte do próprio Asas, e aí uma outra dúvida, né? No painel eu tenho aquela questão do brand lá que você mostrou, ele também se aplica ao e-mail? Assim, se eu mudar, pôr meu logo, pôr meu nome, ou vai sempre como o ID do Asas? O Asas ali, quando se refere à comunicação via e-mail, ele tem um padrão, né, de e-mail hoje ali que ele acaba enviando, acaba indo com o e-mail propriamente dito do Asas, né,
do e-mail do Asas, acaba indo um logo, tem uma identidade visual, acaba sendo Asas, né? Personalização do checkout acaba não sendo alterada diretamente para e-mail daí. É bom porque centraliza, o Felipe, e dá mais confiança para a pessoa, porque você sabe que é o e-mail de vocês mesmo. O domínio está com o domínio de vocês, a brand, as cores, tudo é bom, porque para SaaS é muito sensível isso daí, né? Da pessoa, às vezes, a gente pega muito caso do pessoal que customiza isso daí, e cada 3 meses tá com um brand novo. Mudou a cor, muda o logo, muda isso, muda aquilo, a pessoa fica confusa, ela cancela porque ela acha que é coisa errada, né? Então é legal ir com o brand de vocês e dar toda aquela carteirada, né? Ó, é o azar, você tá te cobrando. Então acho que é legal, é importante isso daí. Hoje aqui também, até como um adicional, né? Muitas vezes as pessoas elas querem colocar ali, vou disponibilizar, né? Propriamente dito o PDF para o meu cliente. Hoje aqui no Asas a gente já consegue fazer isso, então aqui dentro do carnê, né? Eu puxando propriamente o ID da assinatura que eu gerei, consigo falar até que data, né? Até que mês e que mês e ano. E aqui ele me gera justamente um PDF com todos os boletos lá dentro, né? Às vezes já com várias páginas. Isso, ele gera bem parecido com um carnê, um boleto embaixo do outro, porque às vezes por exemplo, uma matrícula de algum curso, a pessoa já quer deixar tudo do lado dela, mês a mês vai pagando, às vezes daí tu já tem essa opção. Até segunda via, né? Se você soubesse como é que o pessoal sofre, cara, mexendo com Puppeteer, mexendo com browserless para poder juntar a página e fazer página 1, página 2, página 3. Cara, já vinha assim, já quebra um galho, viu, Felipe? Porque até pro WhatsApp, vamos supor que eu parcelei algo lá em 30 vezes, por exemplo, não chutando assim. Eu não vou mandar 30 mensagens, é ruim se eu fazer isso no WhatsApp, ou até num e-mail, anexar 30 coisas, né? Eu vou anexar um e vou enviar. E outra, Felipe, nesse caso, eu só consigo baixar os boletos que estão abertos ou ele também mostra os que já foram pagos? Os boletos que eles já foram pagos, eles não ficam mais à mostra, o boleto propriamente dito, para que você possa fazer o download dele. Entretanto, você consegue ver a cobrança. A cobrança fica ativa, o boleto propriamente dito ali, o local de pagamento daí não é mais acessível. É bom, o pessoal não pagar 2 vezes, acontece muito isso aí, viu? Então é bom que já, se a pessoa mês que vem pedir os boletos dela de novo, eu vou enviar, mas só vai enviar os que ela não pagou. Então tá tudo certinho. Perfeito. Legal. Isso mesmo. E por e-mail, pessoal, é um binário, tá? Já baixa como binário, pode ver que aparece como data ali para vocês, já é um PDF, tudo certinho, então facilita até a integração. A maioria das APIs de WhatsApp, elas vão ou trabalhar com o dado binário mesmo, ou você converte para a base 64, o nodezinho lá que converte para a base 64, para vocês poderem despachar isso aí pelo WhatsApp, né? E quem for utilizar e-mail, que eu acho que é bem comum também, já está disponível aí também como binário, já para você poder anexar no e-mail. Então, já tá facinho. E aí eu posso pegar o link também, né, o Felipe? Essa segunda chamada sua, né? Perfeito, Luiz. Aqui, então, basicamente, essa chamada que a gente fez é listar cobranças de uma assinatura, né? Como a gente sabe que uma assinatura, ela é uma entidade como um todo, e dentro dessa entidade a gente vai ter várias cobranças, né? Visto que a assinatura vai ser um motor de recorrência que vai gerar várias cobranças, a gente consegue listar todas que existem a partir de um ID de uma assinatura, né? Então, que nem eu mostrei aqui, eu tenho o ID dessa assinatura, e aqui dentro, quando eu faço essa listagem, daí aqui dentro, né? Se eu tenho propriamente dito minha cobrança, né, o meu payment, se eu rolar um pouquinho aqui para baixo, dentro de invoice URL, eu já obtenho a URL para pagamento, né? Então, essa URL aqui, ela já pode ser copiada, enviada lá para o teu pagador final, ele acessa, faz o pagamento, identidade visual do Asas, né, com a segurança das faturas do Asas, todos os nossos formulários também com a questão de segurança e assim por diante, para trazer principalmente aquela tranquilidade no momento do pagamento, né? Para quem usa agente de IA, legal fazer isso aí, porque o agente vai responder, é um texto, é um link, né, ele vai responder. Para quem faz com automação também ajuda bastante. Você ter o link, então, ó, você tem o PDF, já tem o PDF gerado, que aí vai mudar a regra de negócio da pessoa, né, Felipe? Às vezes ele já quer mandar o PDF, ele quer mandar só o link. Também, nossa, legal, cara, legal, porque daí não ingesta o processo, o cara usa o que ele achar que convém para ele utilizar, né, nesse sentido, né? Muito bom. Perfeito. Principalmente que a questão de segundas vias, né, para tu, às vezes, tu ter um bot que consegue uma segunda via e ele tem essa rota de gerar o carnê ou de obter esse PDF, já facilita muito no dia a dia, né, que a pessoa não precisa entrar em contato com o atendente, propriamente dito, pode mandar uma mensagenzinha ali para pagar no dia, acho que fica bem automatizado, fica legal.
E aí, pessoal, legal, porque, de novo, né, vocês vão trabalhar com tudo que é tipo de sistema com isso daí. Quem está montando o SaaS para si próprio, poder colocar os clientes ali e fazer a recorrência, vocês que estão trabalhando para os clientes, e o seu cliente precisa de um pagamento, quem está montando uma área de membros, que está montando uma loja, um dentista que quer fazer a cobrança ali da consulta, abre uma infinidade de possibilidades ali para que vocês possam fazer essas integrações pela NHN, tanto com automação quanto com agente de IA, né? E eu tenho algumas outras perguntas. Vou até tirar aqui sua tela já, Felipe, para poder eu voltar ali com o André. André, o que eu preciso para abrir uma conta no Asas? Qual que é a regra? Assim, fala assim, Luiz, por obrigação você tem que ter tal informação para você poder abrir a conta lá. Boa. Hoje o Asas é uma ferramenta que opera em todo o sistema nacional, tá? Então nós não operamos ainda fora do Brasil. Então, basicamente, o que você precisa? De um documento de identificação e a gente vai fazer ali, como é um processo financeiro, né, bancário, vai ser um processo de onboarding ali, onde você vai ter que pegar o teu celular, tirar uma selfie, né, tem aquele esquema de ler a tua face de maneira computadorizada, mas basicamente é isso que é necessário tanto para abertura de contas PF, né, de pessoa física, quanto de PJ. Tá? Então, quando você cria uma conta PJ, o próprio Asas já reconhece na Receita, né, o quadro societário, verifica quem é o sócio administrador, e aí os campos ali para fazer o envio dessa documentação já é aberto imediatamente no próprio processo de onboarding, tá, Luiz? Então, super facilitado. Hoje a gente tem um tempo médio até de aprovação de contas muito rápido, né? Justamente por trabalhar com tecnologia no processo de onboarding. Então, basicamente, selfie e um documento de identificação ali, seja CNH, RG, né? Ou pode ser também CNH virtual, CNH digital, né? Que está muito em alta agora. Então, esse é basicamente o processo básico para abertura de conta conosco. É porque a gente vive esse momento de digitalização, são ondas, né, André? Passamos na pandemia para uma onda, agora temos uma outra onda com os agentes de IA. Então, aquele dentista lá que tinha uma maquininha, por exemplo, ele vai ter um agente que vai gerar o Pix. Então, às vezes, a pessoa não vai pagar lá na hora, tem que pagar antes de chegar lá. E aí entra o Asas, né? O dentista lá, a pessoa lá vai ter que entrar, se cadastrar, né? Ou como pessoa física ou como jurídica, né? E fazer esse processo aí. Mas eu fiz o meu aqui, não foi difícil, viu, André, de fazer isso aí. O nosso aqui foi bem simples também. Eu tive que fazer fazer É, as patinhas aqui. é muito fácil mesmo. A gente Sim. fala, não por falsa modéstia, mas realmente é muito simplificado o processo de onboarding, né? Porque como o Asas nasceu lá atrás, justamente para o público que não tem tanto contato com tecnologia, então os nossos processos eles sempre foram muito voltados à facilitação realmente de criação de conta, criação de cobrança mesmo. A gente tem um wizard, né? Super guiado ali, super simples também para poder definir juros, multa, desconto, quem está sendo cobrado, qual que vai ser o nível de notificações que serão enviadas. Então, isso é uma experiência que a gente entrega não apenas no onboarding, né, na chegada do cliente até o Asas, mas na utilização de qualquer recurso que ele tenha, tanto em tela, ou até nas APIs, né, pelo que a gente pode ver aqui agora, né, com a apresentação aí do Fê. Não, muito bom mesmo, cara. E legal, viu, Felipe? Tá bem legal o Node, cara. Parabéns aí. Eu gosto de ver, porque a gente conversar com quem desenvolve Node, né? Porque sempre tem na comunidade o pessoal que quer criar. E eu, de novo, tá, gente? Fica aí a dica para você aí que tem a empresa e tá usando o NHN, cria o seu Node, né? Cria o seu Node. Eu tô vendo aqui com eles também pra gente poder passar lá pela homologação lá do NHN, né? Mas importantíssimo a própria empresa oferecer, dar mais confiança, dar mais. Nem todo mundo consegue abrir um GitHub e ver um código, né, Felipe? Então, a gente sabe que quando a própria empresa fornece o Community Node, fica mais, na cabeça das pessoas, fica mais seguro mesmo, né? E realmente é, né? Porque é um compromisso de vocês também com o cliente de vocês, né? Então, vocês vão sempre prezar por manter o negócio funcionando, manter atualizado, manter tudo em dia ali, né? Então, Com certeza. parabéns pela iniciativa aí, que a gente mexe bastante com isso daí, né, cara? Então, tem que elogiar quando acontece, né? E, pessoal, é isso aí, né, Felipe? Tem mais alguma coisa, André, que você queira falar pro pessoal? Tem alguma campanha, alguma coisa que o Asas esteja fazendo aí para essa galera que está empreendendo, né? Qual que seria a maior vantagem para quem está empreendendo de utilizar, tanto para si próprio, a empresa dele mesmo, ou colocar para os clientes dele entrarem para o Asas para fazer a automação deles? Bom, acho que a gente pode elencar aqui, além do que um pouquinho do que a gente já falou, né, um sistema super intuitivo e super didático, assim, na utilização, mas o que a gente pode falar também é de todo o processo de acompanhamento, né,
da fase de implantação, da fase de negociação comercial também. Então, a gente tem vários times dentro do Asas voltados para esse contato com o cliente. Então, o nosso time aqui especificamente, né, qual que é a nossa missão? Estar junto com o desenvolvedor durante a fase de implantação, de negociação, seja para algo próprio ou para algo sendo feito para terceiros, com o critério ali realmente intuito de finalizar essa integração da melhor maneira possível, utilizando boas práticas, com segurança, com qualidade principalmente. Então, a gente entrega, né, a gente fala que a gente pega o desenvolvedor pelo braço e segue com ele pelo caminho até a finalização. Então, a gente tem essa proximidade que a gente gosta muito, assim, de não ser aquele processo formal, né, de mandar um e-mail, ter chamado, não, a gente gosta realmente de ter mecanismos de contato muito próximos ali ao nosso cliente. Temos também, né, uma nova área de parcerias, então, dependendo do modelo de negócio, né, às vezes vai fazer uma revenda do Asas dentro de uma solução interna para outras pessoas, temos muitas possibilidades aqui também de negociação, né, com o nosso time de vendas, então, Legal, pode trocar uma ideia com a gente aí, e com certeza a gente faz algo, né, para propiciar, né, fazer com que o ecossistema se fomente, né, por conta própria, então, esses pontos aí a gente olha muito, tá? E tem aquela questão que o Felipe comentou, né, Felipe, do split, que eu achei legal, cara, de fazer isso daí, né? Você pega o wallet lá e faz o split, né? Sim. Aquilo Fala aí, Fê. É quase que o nosso xodó, né? Praticamente aqui a gente todo dia sempre tem uma atenção sobre ele, e ele faz assim com que tem uma facilidade muito grande quando tem um arranjo, onde, por exemplo, vende um produto ou um marketplace que tem vários produtos no mesmo carrinho, mas que pertencem a lojistas diferentes, né? Daí tu consegue fazer essa divisão sem ter aquela dor de cabeça, né? Tu consegue ter algo mais simples, mas também que funcione de forma segura e íntegra ali, né? E que tu não tenha qualquer problema com os teus valores. O split é uma coisa interessante de ter no Gateway, né? Porque acaba que gerencia depois, né? E também, né, André, a questão da nota fiscal que você comentou, né? Não é só o pagamento ali, né? Tem muita coisa da empresa, pessoal, que você tem que fazer, não dá pra fugir disso aí, né? E aí, de novo, né, tá num lugar só, porque realmente, cara, por muito tempo foi uma coxa de retalho, cara. É um aqui, é uma chamada que você faz ali, é um negócio que você salva lá, uma prefeitura tem que abrir aqui, é um outro sistema lá, Deus me livre, mas é bom ter tudo num lugar só. Simplifica, pessoal. Vocês que estão automatizando, o cara já quer simplificar mesmo. Tendo tudo num sistema só, fica mais seguro, acredito eu também, né? E mais prático também, né, André? E até algo que eu esqueci de comentar lá no início, né? A gente tem um ERP integrado na nossa plataforma totalmente gratuito, né, Luiz? Então, pelo Asas Core ali, a gente consegue emitir nota fiscal de serviço, tá? E pelo Base ERP, que é o nosso ERP integrado aqui à plataforma, a gente consegue emitir nota fiscal de produto, né? Então, todas as funcionalidades de um ERP você tem dentro do ecossistema Asas, podendo gerir estoque, cadastrar nível de imposto, exportação, importação, e conseguir concentrar toda a parte fiscal, contábil também dentro do Asas, né? Então, realmente, o ponto é desamarrar, né, esses processos desvinculados, né, que muitas empresas têm hoje, e trazer para um único local, né, para um big app ali que a gente chama, né, com todas as soluções financeiras que a tua empresa precisa. Não, realmente. Pessoal, agradeço vocês, viu? Agradeço o André, agradeço o Felipe também pela atenção aí, por mostrar o Node, né? Eu vi o Node na comunidade, falei, não, vou procurar eles lá para poder gravar esse vídeo aí. E eu pretendo gravar mais conteúdos em cima disso, porque para a comunidade Promovo Web é importantíssimo ter o Asas. Eles já usam bastante, então une o útil ao agradável, né? E agora com o Node fica melhor, porque vocês alcançam um público mais leigo, mas que tem na mão o NHN. E você sabe que hoje é a maioria, né? É aquele cara que ele não manja muito da API ali, mas ele não precisa manjar da API agora. Agora ele tem o Node que vai ajudar ele a trabalhar com isso daí, né? Então, bem legal, parabéns mesmo pelo trabalho aí, pela empresa, né? Muito legal, a gente usa aqui, a gente vê que o pessoal usa bastante também. E é isso. Obrigadão, viu? Obrigado você, Luiz, pelo convite, tá? Eu e o Felipe ficamos honrados aí por esse momento. E vamos lá, vamos gravar mais conteúdo aí, então tem muita coisa aí pra gente fazer ainda, né? Temos algumas melhorias para fazer ainda no nosso plugin ali, no nosso Node. Então, estamos aí disponíveis. Vamos nessa. Obrigado, hein? Pessoal, Obrigado, pessoal. dá um like no vídeo, se inscreve no canal e comenta o que você achou aí da integração do Asas, né? Se você já está utilizando também aí o Asas. E se você tiver alguma sugestão também, tem o GitHub deles. Se você encontrar alguma coisa, também tem lá o GitHub deles para vocês colocarem para trabalhar aí. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, galera.